refletir nessa noite sobre... Alô? Estou ouvindo melhor. Isaías 40, queridos irmãos, Isaías 40, verso 28 a 31, onde vamos basear nossa reflexão. Está sendo projetado, mas abra sua Bíblia, fica com ela aberta. Hoje eu quero falar sobre você viver o ano de 2023 como um crente águia. Um crente águia, como uma águia. E é isso que esse texto vai falar sobre nós nessa noite. Vamos ler todos juntos? Verso 28, 29, 30 e 31, são 4 versos. Rápido, dá para a gente ler. Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece ao cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Vamos ler o 31 novamente? Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Santo Deus, eterno Pai, obrigado pela Tua palavra, que nesta hora, Deus, nossos corações, nossas mentes estejam abertas, sensíveis, desejosas de compreender mais da Tua palavra, para que possamos viver este ano, ó Deus, cumprindo o Teu querer, fazendo os Teus propósitos, ó Pai querido. Dá-nos dessa Tua graça maravilhosa nesta noite. Usa-me, ó Deus, para falar somente daquilo que Tu queres. E é assim que eu oro no precioso nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Esse é um texto que está inserido dentro de uma proclamação de Isaías para uma nação que havia se desviado do Senhor. E aqui Deus fala, manda Daniel falar, manda Isaías falar, que ele deve consolar o povo. Por que isso ocorre? Porque o povo deixou de confiar em Deus. O povo escolheu confiar nos assírios, que era um exército mais forte. E Deus havia falado, através do profeta, que Deus daria a vitória ao povo de Israel. Mas o povo de Israel voltou as costas contra Deus. E aí o que ocorre? Derrota. E esse é o contexto desse texto. Porque o povo se virou contra Deus. Então, o meu desejo nessa noite é que essa reflexão sirva de um antídoto para mim e para você contra possíveis tempestades, possíveis obstáculos que venham surgir nesse ano de 2023. Não quero desejar isso para ninguém, mas a vida é assim. O Senhor Jesus disse o quê? No mundo tereis o quê, irmãos? Mas tende bom ânimo. Então, o nosso papel não é criar uma doce ilusão para o seu coração e para a sua vida, de que, olha, nós vamos orar aqui agora e nenhum problema acontecerá sobre a tua casa e sobre a tua vida. Não é assim. Primeiro, eu não sei se você vai permanecer fiel, comprometido com o Senhor. Segundo,
Eu não sei se você vai resistir aos sobressaltos, às tentações, às provações que sobrevirão sobre a sua vida. Então é muito fácil para qualquer orador querer encantar as pessoas e proclamar para elas: pronto, eu tenho uma chave aqui agora, então eu vou destravar a sua mente, que é o que os caras falam hoje em dia. Eu vou destravar a sua mente e vou te dar agora uns gatilhos para que assim você viva e vença todas as lutas da sua vida. Não é assim. A vida não é assim. A primeira coisa que esses 4 versos falam para mim e para você é a gente aprender a olhar para Deus. Conhecer Deus. Vê comigo. Será que você não sabe, nunca ouviu falar? O Senhor é Deus eterno e Criador de toda a terra. Ele não se cansa nem fica exausto, sua sabedoria é insondável. Então não há ninguém sobre a face da terra que tenha tanto poder quanto Deus. Posso ouvir um amém? Não tem. Então não fica olhando, não tira os teus olhos de Deus. Ele não se cansa, Ele não fica calado, Ele não fica impassível às nossas vidas, ao povo dele. Não. Ele olha para nós, Ele quer que nós olhemos para Ele. Ele quer que nós busquemos a Ele, conheçamos a Ele. Isaías, então, ele usa de um recurso teológico, falando então sobre o caráter de Deus, falando não somente sobre o caráter moral de Deus, mas também falando do caráter que Deus tem em agir. Ele não cansa, ele não fica exausto. Terminamos ontem aqui, nosso culto da virada, eu estava exausto. Eu estava cansado. Fomos para casa, deitei, dormi. Não vou falar o horário que eu acordei não, viu, irmãos? Que até eu fico com vergonha de acordar esses horários. Mas eu acordei 6 horas da manhã. Não costumo acordar, acordo 5h30 todo dia. Eu acordei 6 horas da manhã, a senhora olhou para mim: Carlos, vamos dormir mais um pouco. As meninas eu não vou falar, porque depois elas brigam comigo. A gente se cansa, a gente fica exausto com as nossas atividades, com a nossa rotina. No ano de 2022, você pode ter ficado exausto com algumas coisas, com o seu trabalho, com as notícias. Mas Deus não. Fala comigo assim: Deus não se cansa. Deus não se cansa. Deus não se cansa. Ele é poderoso. Fala comigo: Deus é poderoso. Deus é poderoso. Ele é. Acredita nisso. Ele é poderoso. O povo de Israel deixou de acreditar no Deus Todo-Poderoso para acreditar no exército, que era simplesmente 5 vezes maior do que o exército de Israel. Mas Deus era mais poderoso do que os 5 exércitos que estavam vindo contra Israel. Deus é mais poderoso que qualquer força do mal. Qualquer força que se levante contra nós. Quantas pessoas em 2022 que, pelo sobressalto da vida, tiveram um diagnóstico de câncer? Quantas pessoas que não esmoreceram e ficaram firmes e foram curadas? Quantas pessoas que pegaram o resultado e se entregaram? Não é só com a força da mente, mas é nós olharmos para Deus, não tirarmos os nossos olhos de Deus. Agora, ele fala também da atitude de Deus. Não fala só do caráter de Deus, mas fala da atitude de Deus. Ele, vamos ler o verso 29? Ele... Não pode ficar melhor, não pode não, irmãos? Com mais fé? Vamos com mais fé? 29. Ele
Deus estará contigo todos os dias de 2023. E Ele estará contigo para te fortalecer. Ano passado, minha mãe ficou hospitalizada, meu sogro ficou hospitalizado, minha sogra ficou hospitalizada. E o Senhor nos fortaleceu todos os dias. Amém, irmãos? Nós não deixamos de vir para a igreja. Nós não deixamos de servir a Deus. Ano passado, um motoqueiro bateu na Soraya, na hora que ela estava indo para o trabalho. Ela me ligou, eu perguntei, ele machucou? Aí ela olhou e falou assim, eu não sei, eu não estou vendo. Ela ficou nervosa, eu falei, calma. Onde você está? Eu vou orar, deixa eu orar aqui agora. Feche seus olhos que eu vou orar com você. Por que eu faço isso? Porque eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Porque mais do que eu ir lá para tentar resolver um problema da minha esposa, eu creio no Deus que resolve todos os problemas. No Deus que nos visita com força, com sabedoria, quando nós estamos perdidos. Quando nós ficamos sem resposta. É Ele quem vai te fortalecer. É Ele quem fortalece, é Ele que vai restaurar o teu vigor, é Ele que vai descortinar o teu amanhã, é Ele que vai te mostrar o caminho para você seguir. Então não tema, confie em Deus, desenvolva esse relacionamento com Deus, conheça Ele. Agora ele faz um alerta. Não confie nas suas próprias forças. Confie na força de Deus. Então fala comigo assim. Em 2023, eu vou confiar na força e no poder de Deus. É nessa força e nesse poder que eu e você precisamos confiar. Amém, irmãos? Todos os dias. É só Ele que vai te fortalecer. Só Ele. É Ele que vai te visitar, é Ele que vai derramar a graça dEle, é Ele que vai estar contigo todos os dias. Não confia na sua força, até os jovens se cansam e ficam exaustos. E os moços tropeçam e caem. Confiar na sua própria força é aquele que constrói a casa sobre areia. É aquele que constrói a casa sobre areia, é aquele que constrói a vida em fundamentos falsos. Está dando certo porque eu sou bom, porque eu sou inteligente, porque eu fiz, eu aconteci. Não, está dando certo é porque Deus está derramando a graça dele sobre a sua vida. Amém? É a graça de Deus sobre você. Mas é a minha competência. Não, você tem que ser competente, você tem que trabalhar, você tem que se esforçar e tal, mas tudo vem das mãos de Deus. Fala comigo. Tudo vem das mãos de Deus. Tudo vem. O fôlego da vida vem de Deus. A força para você viver vem de Deus. O ar que você respira vem de Deus. A graça maravilhosa dele vem dele. Todos os dias. Todos os momentos. Então, querido irmão, não confie nas suas próprias forças. E agora a parte mais bonita, né? Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. E aí é o nosso problema, né? Vai lá no médico. O médico marca 2 horas. Dá 3 horas. Dá 4 horas. Dá 5 horas. Aí você vai lá e pergunta para a secretária, o que está acontecendo? Aí ela fala, não, ele está numa cirurgia. Eu digo isso de experiência. E complicou. Eu falei, vai demorar? Não sei. Tem quantos para atender? Tem 10. Mas eu preciso da opinião do médico. Eu confio naquele médico. Não importa. Eu vou esperar. Tem gente que fica impaciente. Já viu que as pessoas ficam impacientes? E começam, mas isso é um absurdo. Que não sei o quê. Aí eu fico pensando assim.
Se fosse eu naquela mesa de cirurgia, eu gostaria que aquele médico não se preocupasse com a agenda do consultório dele. Quantos aqui gostariam disso? Né? Você gostaria que ele estivesse preocupado com a agenda do consultório? Eu quero que ele esteja preocupado ali comigo. Mas eu preciso da resposta dele. Eu espero. E a cirurgia que estava programada, que era para 1 hora de duração, dura 3 horas, e ele chega no consultório, ele atende os outros pacientes, e quando você vai ser atendido, ele chega lá, ele olha para você, e ele fala assim, e aí, Carlão, quanto tempo? O que eu posso te ajudar? Aí eu falo, pois é, doutor, eu vim aqui para fazer os exames, tudo de novo, então vamos fazer os exames. Vamos verificar tudo. Senta lá na mesa, lá, e senta, faz tal, olha tal, faz tudo. Faz os exames, volto lá, acontece a mesma coisa no outro dia. Aí eu entro na sala dele e eu falo, e agora, doutor, está tudo bem? Ele fala, Carlos, que probleminha a gente tem que continuar tratando. Então vamos tratar. Você entende? A gente às vezes quer soluções rápidas. E quem é amigo de soluções rápidas é amigo da murmuração, é amigo da reclamação. A criança nasce saudável quando ela cumpre os 9 meses dentro da barriga da gestante, não é assim? A minha filha nasceu de 32 semanas. E não foi tranquilo. E foi angustiante. Ela ter vindo antes da hora. Chegar lá, passar por aquela experiência. Aprenda um grande segredo, querido irmão, querida irmã. Esperar no Senhor, muitas das vezes, é o melhor para as nossas vidas. Amém, irmãos? Você confirma isso comigo? Esperar no Senhor, mas os que esperam no Senhor renovam. Renovar as forças, renovar a esperança, esperando em Deus. Pastor, mas por que a bênção não chega? Pastor, eu estou fazendo tudo certo, as coisas estão acontecendo e tal. Não é, pelo amor de Deus, não é. O teu relacionamento com Deus não é barganha. O teu relacionamento com Deus não é moeda de troca. A tua fidelidade com o Senhor não é um caminho para você obter uma bênção maior de Deus, uma bênção mais rápida de Deus. Não, o teu relacionamento com Deus precisa ser, porque você descobriu aquele que é o Todo-Poderoso e aquele que te ama incondicionalmente. E aí é o nosso problema, a gente não sabe esperar no Senhor, porque a gente quer solucionar as coisas, a gente quer tomar a vez de Deus, e isso nos cansa, e isso traz fadiga espiritual. Quantos crentes que já falaram assim, pastor, eu não estou conseguindo nem ler a Bíblia, eu não estou conseguindo nem orar. Eu já olho assim, eu falo, Senhor Jesus, repreende isso em nome de Jesus, toca no coração do irmão para que ele se arrependa, Senhor Jesus. Ele se derrame no Senhor, que ele encontre o descanso em Ti, que ele aprenda a deitar e ter o sono do justo, amém? É a promessa de Deus, o sono do justo. Mas o sono do justo é daqueles que esperam no Senhor, porque eles serão renovados. Amém? Eles vão ser renovados. Conhece a Deus. E essa é a nossa grande luta. Porque você é bombardeado todos os dias. No Instagram. Eu não vou perguntar quem usa TikTok, mas eu não recomendaria usar TikTok. Pelas coisas que eu ouço, eu não recomendaria o uso do TikTok. Mas você que usa TikTok, aí chega e sai para você uma notícia. Aí chega e sai outra notícia. Aí chega e sai outra notícia. Aí a quarta notícia é um cachorrinho.
para te dar um alívio para você respirar. Aí a quinta notícia é uma notícia para te chatear, para te viciar. Essa é uma ferramenta terrível hoje em dia. No Instagram, no TikTok, todas as redes sociais. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. A gente gasta mais tempo com isso do que com a palavra de Deus. Aí fizeram um videozinho, uma trend assim, do rapaz que falou, vou ficar com a Bíblia, como eu fico nas redes sociais. Só que também não é assim. Eu quero te ensinar um caminho nessa noite para você ter esse relacionamento com Deus. E aí vem a próxima parte. Voam bem alto como águias. Correm e não ficam exaustos. Andam e não se cansam. Qual é esse caminho? Esse caminho da águia. É esse caminho que eu e você precisamos aprender a trilhar em nossas vidas. A águia é conhecida como a grande ave do céu. O maior pássaro de todos. Mas a águia escolhe muito bem aonde vai ser o seu ninho. Não vai ser em árvores. A águia vai procurar os penhascos mais altos. E ali vai fazer o seu ninho. O ninho da águia é diferente dos outros ninhos. Aonde eu moro, tem um poste. Aí lá tem as casinhas de João de Barro. Aí tem um que está construindo mais uma. Já tem 4, então vai ser um condomínio de João de Barro lá na frente do meu prédio. Começou a construção semana passada. Eu gosto de olhar essas coisas. Eu prefiro olhar isso do que olhar outras coisas. Então eu olho isso. E eu gosto de olhar também, eu moro atrás do Hospital Jardim América. Aí eu não sei por que eles podaram assim uma palmeira lá. Aí, das 5h30, mais ou menos, elas começam a gralhar lá. Aí eu vou olhar, está lá 2 araras lá, gritando, e eu fico pensando, acho que os passarinhos já estão perto para nascer, né, os filhotinhos, porque elas fizeram o ninho delas ali. É nítido que elas fizeram o ninho delas ali. Porque elas dormem ali, porque elas ficam ali. Elas fizeram o ninho delas ali. A águia não, ela vai fazer lá no penhasco. Penhasco mais alto, mais íngreme. Mas ela vem aqui na terra e ela vem e pega as cascas das árvores. Porque o ninho da águia tem cobertura. Que engraçado isso, igual o João de Barro. O João de Barro também tem cobertura. Eu acho que o que está fazendo lá vai ser até duplex. Mas é interessante isso. Ela voa mais alto. Quando ela quer pegar as suas presas, ela voa acima das nuvens. Quando ela vai enfrentar as tempestades, ela voa para ultrapassar as nuvens densas. Ela não se entrega. As pessoas falam, os estudiosos falam que as águias, elas gostam de voar e planar. Por isso que elas sobem e elas planam. E elas vão chegar até o máximo onde elas vão. Na América Latina nós não temos águia, mas nós temos o condor. E quando a gente foi lá no Peru, né, pastor Ezequiel? A gente passando lá nos Andes, a gente parou num local e um dos moradores falaram que ali passava condor. Uma árvore também grande, de grande envergadura, mas ainda não é tão
é conhecido como as aves de rapina, mas também não é uma ave tão aguerrida como é a águia. O condor tem relatos de que chegou a pegar crianças de 3, 4 anos e levar embora. As águias, elas gostam de pegar roedores. Mas isso é muito interessante, porque esse texto fala para nós olharmos para Deus. Fala para nós buscarmos a Deus. Mas fala para a gente ser como águia. Eu tiro algumas conclusões sobre isso. A primeira conclusão que eu tiro: você precisa escolher bem o lugar aonde você vai repousar a sua vida. Aonde você vai colocar a sua vida. A águia escolhe o penhasco, porque lá os animais não irão comer os seus filhotes. Então ela tem cuidado, ela tem precauções. Ela faz escolhas objetivas, ela faz escolhas que ela sabe que cuidarão do bem-estar dela e do bem-estar da sua prole. Toma muito cuidado com o que entra na tua casa. Toma muito cuidado com o que entra na tua mente. Toma muito cuidado com as coisas que você está tentando alimentar a sua alma, o seu coração. Faça boas escolhas, seja profundamente seletivo. Nós precisamos, como cristãos, escolher coisas que nos aproximem de Deus, porque é no Senhor que vamos encontrar a força, amém? É no Senhor que vamos ser renovados, amém? É no Senhor que nós vamos experimentar mais da graça dEle. Então, faça boas escolhas do que você ouve, do que você pensa, aonde você vai repousar, aonde você vai colocar a tua família, o teu povo, os teus queridos. Agora, tem a águia. A águia não come animal morto. Ela mata para se alimentar. Quem come animal morto é o urubu. É o carcará. Quando você viaja, você vê muito carcará, né? Na sua vida, você é que tipo de ave assim? Um carcará ou uma águia? Como assim, pastor? Só quer que eu mate alguma coisa para comer? Não, eu quero te perguntar sobre alimento espiritual. Como que você está alimentando a sua vida? Você escolhe os melhores alimentos? Você escolhe a melhor proteína? Você escolhe o melhor carboidrato? As melhores verduras, os melhores alimentos para você cear e cear com a sua família? Você alimenta bem o seu corpo? Você alimenta bem a sua alma? Você alimenta bem para que isso venha produzir saúde, equilíbrio, força? Você quer voar como águia? Então nós precisamos aprender essas coisas. Cuidar do nosso lar, cuidar das coisas que nós nos alimentamos. E uma coisa fantástica das águias, elas são as aves que vivem mais tempo. Elas vivem mais do que qualquer outra ave. Porque elas vão enfrentando os processos da vida. E chegam os momentos dos processos da vida que ela vai enfrentando, que ela vai passando.
ela vai se preservando quando ela vai envelhecendo. Mas a gente não aprende com a natureza. Lembra que Jesus falou para a gente? Olhai os lírios do campo. Jesus falou isso? Olhai os campos que estão prontos para a ceifa. A gente não olha e a gente não quer aprender com a criação de Deus. Eu e você precisamos aprender nessa noite. Aprender como águias. Buscarmos alimentos que produzam vida dentro de nossas vidas, dentro do nosso coração. Procure alimentos que produzam esperança dentro do teu coração. Procure alimentos que produzam amor, afeto. Procure alimentos que produzam dentro do teu coração esperança. Procure alimentos que fortaleçam a sua fé, que alimentem a sua vida com Deus. E é interessante isso. A águia é o único animal que voa na chuva. Ela enfrenta as tempestades. E ela enfrenta as tempestades como? Voando acima das nuvens. Por isso que eu quero que você aprenda e que você declare nessa noite que em 2023 você será como uma águia. Não importando qual seja a tempestade, você vai enfrentar e você vai voar mais alto, porque essa é a promessa. Voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Tome essa decisão nessa noite de ser como uma águia, que cuida bem da sua prole, que cuida bem da sua casa, que se alimenta bem, que sabe discernir bem as estações da vida. E principalmente, queridos irmãos, aprendamos a olhar para Deus, a conhecer mais a Deus, e ter experiências mais profundas com o Senhor. Não negocie a sua vida devocional diária com Deus. Não negocie isso. Não negocie isso. De preferência pela manhã. Acorde meia hora mais cedo, mas tenha o seu tempo devocional com Deus. Alimente a sua alma com o alimento vivo que vem da palavra de Deus. Alimente o seu coração com a esperança viva que é brotada em nós por meio da oração. Alimenta o teu próprio corpo, porque quando você estiver alimentando a tua alma, alimentando a tua mente, você está alimentando o teu corpo com as coisas que são do alto, com as coisas que vêm de Deus. Então tome uma decisão muito séria nesta noite, de não negociar a sua vida devocional, de não deixar de olhar para Deus e de viver uma vida em 2023 como este texto, correndo e não ficando cansado, e não ficando exausto, andando e não se cansando, porque você é aquele que aprendeu a olhar para Deus, confiar em Deus e receber de Deus a provisão para o seu viver todos os dias. Em nome de Jesus, seja um crente águia em 2023. Feche os teus olhos agora. Você tem olhado para o quê, irmão? 2022, você olhou direitinho para Deus? Você fez 365 dias de vida devocional com Deus? Ou você cansou? Ou você deixou de olhar e falar assim, a minha oração não está chegando a Deus? Tira isso do seu coração, pede perdão hoje para Deus e fala assim, Senhor, eu não quero mais esse relacionamento de barganha, Senhor. Eu quero um relacionamento porque eu descobri que o Senhor é a vida, é o Senhor que é o poder. Eu quero que a minha vida seja sustentada em Ti. Se no ano passado você estava se alimentando de coisas que não produziam o efeito do céu no teu coração, então se arrepende hoje e fala, Senhor, eu vou me alimentar mais do Senhor, eu vou me alimentar mais da Tua palavra, eu vou me alimentar mais da esperança que há em Ti, eu vou ser mais firme na Tua igreja, eu vou estar buscando mais a Ti nesse ano, porque eu quero experimentar essa Tua promessa, de que aqueles que confiam no Senhor, são como águias, eles correm
e não ficam exaustos. Eles caminham e não se cansam. Faz essa oração e faz essa caminhada com Deus nesse ano. Quantos aqui querem ser crentes como águias? Levanta sua mão, eu quero orar por você. Fique em pé em nome de Jesus. Quero orar pela sua vida nessa hora. Senhor, meu Deus e meu Pai, Tu és a fonte da nossa alegria. Tu és a fonte da nossa esperança. Tu és a fonte da graça maravilhosa que o Senhor tem para nós. Tu és a fonte da nossa esperança e a razão para o nosso viver. E nesta hora, Senhor, que o Senhor fortaleça cada vida. E que essa oração, essa confissão, esse compromisso, essa entrega nessa noite, seja verdadeira, seja profunda, seja renovadora, para que esse ano de 2023 seja um ano, Senhor, onde possamos voar como águias, possamos viver, ó Deus, mais perto do Teu Espírito, mais perto da Tua Palavra. Tira de nós a preguiça espiritual, Senhor. Tira de nós, ó Deus, esses momentos que a gente quer ficar olhando para outras coisas e faz com que a gente olhe e se concentre em Ti. Porque é o Senhor que tem a razão, é o Senhor que tem as palavras de vida, é o Senhor que tem as palavras que transformam, que curam e que nos libertam. Toma as nossas vidas nessa noite. Toma a vida daqueles que se entregam hoje e os abençoa, Deus. Abençoa nesse ano, que seja um ano de vitória e que a nossa vida espiritual, seja uma vida, ó Deus, que se fortaleça e que caminhe cada dia mais contigo. É assim que eu oro a Ti, no precioso nome de Cristo Jesus. E que o Senhor, o nosso Deus e Pai, te abençoe, te guarde. Que a graça do Deus Todo-Poderoso, o poder maravilhoso da salvação vinda por Cristo Jesus, e toda a sabedoria e santas consolações do Santo Espírito de Deus se repousem sobre nossas vidas hoje, sempre e eternamente. Amém, amém e amém.